Boa tarde. Neste dia olhamos a liturgia do próximo domingo e os textos bíblicos que serão lidos nas Eucaristias desse dia. E o 16º domingo do tempo comum será especial na paróquia de Évora de Alcobaça, pois um filho da terra celebrará a missa nova nessa ocasião. Já amanhã um outro jovem também natural desta paróquia irá celebrar também a sua missa nova. Motivos mais do que suficientes para termos hoje connosco o pároco, o padre Ivo Santos. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, já amanhã o Fábio Alexandre celebra a sua missa nova e depois no domingo o Diogo Tomás, penso que é nesta ordem. São dois jovens de Évora de Alcobaça. Como é que surge assim duas vocações num mesmo ano, não é? Nesta paróquia? Boa tarde, em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui hoje no vosso programa. Infelizmente não foi possível estarem os dois rapazes, mas venho em representação deles e falar-vos sobre este acontecimento extraordinário que está a ser para a Évora de Alcobaça, que foi a ordenação destes dois rapazes e agora as missas novas. Eu costumo dizer que uma missa nova é um acontecimento já por si incrível. Duas missas novas é um acontecimento extraordinário, ainda por cima no mesmo ano. A coincidência de datas é algo que não é normal, não é? Até costumo dizer que é uma deuscidência o que está a acontecer na paróquia de Évora de Alcobaça. Estas vocações surgiram cada uma no seu percurso de vida, dois jovens da paróquia. Como é que foi este acompanhamento, este acolhimento por parte da comunidade também e apoio ao longo deste período, não é? Antes de mais, eu gostaria de dizer que a paróquia de Évora de Alcobaça é uma paróquia habituada a ter vocações religiosas. Nós recentemente fizemos até um estudo das vocações religiosas naturais desta freguesia e só no século XX temos cerca de 9 consagrados, e alguns deles até bastante ilustres. O atual bispo de Santarém, o Dom José Tarquina, é natural da paróquia de Évora de Alcobaça. Temos também alguns sacerdotes, algumas irmãs consagradas, e agora surgem estes dois rapazes e cada um deles tem um percurso muito diferente. Eles são muito diferentes e eu creio que isto está a acontecer por um motivo, que é o facto de nesta paróquia rezar-se pelas vocações, pelo menos desde os anos 50, ou melhor, que nós temos a certeza que há escritos com essa referência desde os anos 50 que se reza pelas vocações. E todas as quintas-feiras, à tarde, que é o dia habitualmente dedicado ao sacerdócio, se faz exposição do Santíssimo, reza-se o terço, celebra-se a missa, sempre com esta intenção especial das vocações religiosas. E estas duas vocações surgem neste contexto. Como é que eles manifestaram o interesse, o desejo de ir para o seminário, de aprofundar a sua escolha, a sua vocação? Eu sinto que cada um deles tem um percurso diferente. O Fábio entrou no seminário em 2012, começou por fazer uma experiência de pré-seminário, foi convidado para ir a um campo vocacional do pré-seminário de Lisboa e aí iniciou o percurso, desde aquele primeiro campanário, depois foi acompanhado ali cerca de um ano e depois então entrou para o seminário menor e depois no seminário maior. Enquanto que o Diogo tem um percurso diferente. O Diogo é muito marcado pela Jornada Mundial da Juventude de 2011, entra depois no seminário em 2015, depois de ter frequentado o curso de Economia na Universidade, e encontram-se os dois no seminário maior, no ano próprio do no seminário maior, no seminário de Caparido. É muito curioso estas duas histórias tão diferentes, mas que depois afunilam para um percurso que fazem em conjunto. Na dinâmica da comunidade e da paróquia há trabalho também a nível de grupos de jovens, a nível de encontros e de promoção desta realidade das vocações. Imagino que estes dois rapazes, estes dois novos padres, também serão agora estímulo, exemplo, testemunho
para tantos outros na paróquia de Évora de Alcobaça? Sim, felizmente a paróquia de Évora de Alcobaça tem um historial de grupos de jovens com alguma vida e recentemente, a nível vicarial, que também tem muita expressão, temos feito algumas missões. Uma missão que fizemos, por exemplo, na Ilha dos Açores, onde vão jovens de toda a vigararia, e por isso estas vocações também aparecem neste contexto juvenil mais alargado e que agora continua também com alguma pujança. Para a comunidade em si serão 2 dias de festa este fim de semana, não é? Já amanhã, e depois 2 missas novas. É muito marcante para a vida de uma comunidade, não é? Sim, é muito marcante para uma vida de uma comunidade. Eu creio que, eu tenho dito que nós ainda não estamos bem conscientes daquilo que vai acontecer nestes dias em Évora de Alcobaça. A graça que é ter dois jovens naturais de Évora a serem ordenados, e tudo isto tem tido uma grande preparação e sobretudo, a maior dúvida que tínhamos em relação a esta preparação era por causa da questão da pandemia, como é que iríamos organizar esta festa, qual seria a dimensão desta festa, e felizmente esta questão da pandemia neste momento está mais ligeira e por isso será possível celebrarmos com grande alegria, um em cada dia, e será sem dúvida uma grande festa. Normalmente quem faz uma escolha vocacional, como a destes 2 jovens também, tem sempre a referência de alguém, há testemunhos, há figuras que servem de exemplo, que levam a escolher, não é? Um determinado itinerário. Isto para o pároco acaba por ser também, digamos, uma responsabilidade, uma pressão. Passa por aí também o estilo de ser pároco, este estilo de funcionar na proximidade da comunidade também é crucial para despertar noutros jovens essa vocação. Sim, é importante o nosso acompanhamento de sacerdote. É claro que um rapaz que inicia um percurso vocacional precisa de ver uma figura que o inspire e que o leve também para isso e para esse caminho. É claro que é importante. Mas eu gostaria de destacar, além da oração que é feita pelas vocações nesta paróquia, não é? Há pelo menos mais de 60 anos, também algumas figuras familiares que também foram importantes, não é? Na transmissão da fé, quando eram crianças, não é? Quando iam à missa com eles. E depois na adolescência, neste caso o Fábio, que tem este convite para ir ao pré-seminário, e depois também começam a surgir outras figuras de outros sacerdotes que também o inspiram. O Diogo mais tarde, sim, e é claro que é importante também o nosso testemunho para encaminharmos estes rapazes para fazer uma descoberta daquilo que Deus quer para eles, não é? E uma descoberta feliz, que é o mais importante. Acabam por ser uma interpelação e agora um exemplo muito concreto para os outros jovens da paróquia. Sim. Assim esperamos que não fique por aqui e que Deus continue a chamar outros rapazes da paróquia de Évora de Alcobaça. Muito bem, e agora vamos olhar um pouco a liturgia da Missa Nova do Diogo Tomás, do domingo, não é? 16º domingo do tempo comum. Vamos escutar então o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Padre Ivo Santos, temos este Evangelho de Lucas, este célebre episódio entre Marta e Maria, que nos fala um bocadinho do ativismo, não é? Das pessoas tantas vezes preocupadas com aquilo que se apresenta como o crucial e o essencial da vida, mas aqui também a percepção de que há outras realidades que importa não descurar.
É também uma interpelação esta daqui que Cristo nos faz nesta passagem de perceber o essencial do nosso cotidiano? Sim, este Evangelho é um Evangelho emblemático em que nos fala sobre a escuta e também sobre o serviço. E às vezes também nós, na vida espiritual, colocamos em conflito, não é? O que é mais importante? A escuta ou o serviço? Ou na vida religiosa, o que é mais importante? É um sacerdote que tem uma vida ativa ou é um monge que está no seu mosteiro e que reza diariamente? Creio que nós colocamos muito isto em luta. Aquilo que é interessante deste Evangelho é reparar que Maria está aos pés de Jesus. E aqui não se trata de perceber qual é a mais importante, né? Mas, segundo os exegetas, esta melhor parte não deveria estar assim traduzida, mas sim traduzida por boa parte. Maria escolhe a boa parte. E que boa parte é esta? É primeiro escutar e depois então entrar ao serviço. Há esta dinâmica que creio que muitas vezes na nossa vida e na vida espiritual aquilo que fazemos é, tantas vezes colocamos primeiro, fazemos, decidimos, trabalhamos, estamos ocupados e depois então vamos então ter com Deus, olha Senhor, será que aquilo que eu fiz está bem feito ou não está, ou não? Porque nós, por natureza, somos bons, somos generosos e essa é sempre uma primeira atitude que nós temos, mas aquilo que Jesus nos quer dizer é que no início de cada serviço tem que estar uma atitude de escuta da vontade do Senhor. Esta atitude de escuta, como tal, requer serenidade, não é? Não se coaduna muito com o andar disperso ou ocupado a fazer muitas outras tarefas. E leva-nos a trabalhar esta dimensão do criar espaços de escuta na nossa vida, no meio do barulho, no meio da agitação, espaços de silêncio propícios a isto? Sim, a própria posição de Maria é uma posição sentada aos pés de Jesus. Nós temos que buscar aqui um sentido espiritual muito profundo. Mesmo na liturgia, na igreja, quando estamos sentados, estar sentado é a posição da escuta. E neste caso, estar aos pés de Jesus é uma relação entre discípulo e mestre. O discípulo que está a escutar o mestre. E a novidade que este texto tem é que é uma mulher que está aos pés de Jesus. Nós sabemos que nas escolas rabínicas os homens estavam ao pé, junto do seu mestre, a escutar. Não é? E aquilo que Jesus introduz de novo é que também a mulher está aos pés de Jesus e pode escutar as palavras de Jesus. Recordava-me algumas conclusões deste processo sinodal, não é, que vão sendo conhecidas e em que os párocos também são citados, não é? E percebemos que muitas vezes este exercício do sacerdócio à frente de uma paróquia, muitas vezes também resvalam para ser demasiado martas, não é? Muitas vezes os padres andam extremamente ocupados e as pessoas nestas conclusões sinodais reivindicam mais presença, mais disponibilidade. É também um desafio, sendo que como sacerdote, como pároco, também resvala às vezes para a dimensão de Marta. Claro, claro, obviamente que sim. E partilho também que pessoalmente tenho cerca de 11 anos de sacerdote, já tenho algum percurso feito como sacerdote e que também tantas vezes caio nesta tentação, né, de um certo ativismo e vou percebendo nestes anos de sacerdote que Jesus não me chama a fazer muitas coisas. Jesus não me chama a fazer muitas coisas. Jesus, aquilo que convida aos seus discípulos aquilo que diz segue-me, vem atrás de mim, vem comigo. E repete isto tantas vezes aos seus discípulos, segue-me. E este é o essencial, eu creio que é ir atrás de Jesus, escutar as palavras de Jesus e o pouco ou muito que se possa fazer que surja deste segue-me e de estar em contacto e em intimidade com o próprio Jesus. Por isso, nesse sentido, também vejo destes 11 anos de padre, o mais importante não é tanto aquilo que faço, ou os objetivos que consigo, ou os números que se possam atingir, mas é esta intimidade alimentada, porque sem esta intimidade é impossível haver uma missão que seja
duradouro, e por isso recordo também os momentos em que estou diante do Santíssimo Sacramento, em silêncio, e aqueles momentos de intimidade que dão, pois, sentido a tudo, e que sem eles não era impossível. E o mesmo se aplica aos leigos em geral, não é? Mesmo aqueles, como costumamos dizer, empenhados na vida da paróquia, muitas vezes também se cai facilmente no ativismo, é preciso preparar isto, aquilo e aquilo outro, e as tarefas sobrepõem-se, e é preciso também criar estes espaços de pausa, não é? Que não são pausas, são pausas muito ativas e enriquecedoras. Sim, é verdade, e nas paróquias acontece também tantas vezes isso, nesta relação entre o pároco e as pessoas da comunidade, em que muitas vezes o pároco faz um convite e as pessoas pensam sempre que é uma função, é mais um trabalho que vão ter que fazer. E muitas vezes até é difícil de compreender que na origem desse trabalho está uma escuta profunda daquilo que Deus pode ter para aquela pessoa, não tanto por aquilo que a pessoa faz, mas que tudo aquilo que a pessoa faz brote desta escuta e da intimidade que tem com o Senhor. Vamos avançar. A primeira leitura do livro do Gênesis apresenta-nos esta figura de Abraão e a sua percepção, sensibilidade, capacidade de descobrir naqueles que passam, não é? Junto à sua porta, de uma presença de Deus, de alguém que é preciso acolher, o próximo, esta dimensão de próximo que é preciso tratar da melhor forma e ver neles esta presença de Deus. É muito simbólico e importante esta capacidade de Abraão perceber nestes que passam, não é? Sim, esta primeira leitura dá o mote a toda a liturgia deste domingo, cujo tema é o tema da hospitalidade, não é? Também depois, na segunda leitura, nos vai falar sobre isso, mas a primeira leitura e o Evangelho colocam bem, muito em foco esta hospitalidade. E há duas figuras no Antigo Testamento que são as figuras por excelência da hospitalidade. Em primeiro lugar é a figura de Abraão, que ao acolher estes três homens, que são figuras enigmáticas, não sabemos ao certo quem é, mas que depois a doutrina cristã irá fazer esta referência a três anjos ou à própria Santíssima Trindade. E depois há uma outra figura, que é a figura de Jó, né? Que ele mesmo constrói uma casa com 4 portas, viradas cada uma sobre cada um dos pontos cardeais, para o acolhimento dos pobres, para o acolhimento daqueles que podia visitar. E por isso é um tema também transversal a toda o Antigo Testamento e depois também o Novo Testamento. O próprio povo de Israel também experimenta a hospitalidade ao ser acolhido por outros povos, quando é acolhido no Egito e fica lá durante 4 séculos. O melhor de tudo é um tema transversal e que marca toda a Bíblia, não é? Este desafio também de perceber, de trabalhar a dimensão do próximo, não é? Ver sempre nele a presença de Cristo, esta proximidade de Deus também, naquele que se cruza no nosso caminho. Às vezes é fácil fazer isto em relação a pessoas muito importantes, que gostamos muito de acolher, ou temos, mas em relação a outros que se calhar não nos trazem dividendos, não é? Será mais difícil pôr em prática. Sim, é mais difícil. E é por isso que é muito interessante este texto do Evangelho, porque nós não sabemos quem são estes homens. Ora, estes homens aparecem, Abraão também não sabe quem são estes homens, que lhe aparecem à hora do meio-dia, que é uma hora muito quente, e Abraão está sentado sobre o carvalho de Mamré e acolhe estes 3 homens sem saber ao certo quem eles são. Certamente percebeu que havia ali algo de especial neste acontecimento, não é? Porque também Abraão sofria, porque não tinha filhos e por isso queria ter um filho, e depois a partir deste acontecimento aparece o filho da sua velhice. Mas é este acolhimento de não saber quem são estes homens que depois aparece e surge esta promessa. Eu gostaria só também de destacar que aqui está o verdadeiro significado da hospitalidade cristã. Porquê?
Porque nós habitualmente acolhemos sempre esperando um benefício. Neste caso, Abraão oferece o sacrifício e não espera nenhum benefício. Significa que é uma caridade desinteressada. E pois é significativo que Abraão vê nestes três anjos esta promessa de Deus. Muito rapidamente, a segunda leitura de Paulo aos Colossenses também nos exorta então a acolher Cristo em atitudes muito concretas de vida, não é? Nesta entrega total, não é? E a construir esta identidade, esta marca cristã em tudo aquilo que nos rodeia. Sim, também mais uma vez este acolhimento aparece nesta segunda leitura da vida de São Paulo. E Paulo, nesta carta que escreve aos Colossenses, está na prisão, e ele próprio escreve manifestando também o acolhimento que todas as comunidades lhe fizeram. Paulo também foi um peregrino e por isso foi tantas vezes hospedado, mas também tantas vezes que praticou a hospedagem, acolhendo os outros, não só um acolhimento temporário no seu sentido de dar um abrigo, dar alimento, mas sobretudo um acolhimento em que depois formava aquela pessoa, como acontece, por exemplo, com Filémon, não é? E Paulo também ao mesmo tempo passa por muitos sofrimentos. Ele próprio diz: sei viver no muito, sei viver no pouco, sei viver na abundância, sei passar fome, e por isso também é habituado a esta hospitalidade. Ficam elementos que nos ajudam a perceber com outra profundidade estes textos bíblicos, que serão lidos também na paróquia de Évora de Alcobaça neste fim de semana, concretamente na Missa Nova do Diogo Tomás, e na véspera também esse grande acontecimento, já amanhã, a Missa Nova do Fábio Alexandre. Obrigado por ter vindo partilhar aqui ao programa Eclésia este momento muito significativo e de alegria da sua comunidade cristã. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigado nós. A terminar, recordo que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Nós ficamos por aqui com os votos de uma ótima tarde e um bom fim de semana.